Oi, aqui é a Vida com Timag e esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Bom dia, empreendedora! Que bom te ter aqui. Que bom poder compartilhar com vocês as minhas experiências, dicas e vivências dentro desse mundo do empreendedorismo feminino. Eu acho que nada mais justo do que a gente começar esse canal, começar esse novo meio, contando pra vocês um pouquinho da minha história dentro do empreendedorismo e um pouquinho sobre mim também. Pra quem não me conhece, eu sou a Vitória, tenho 25 anos e empreendo desde sempre, desde que eu nasci. A minha brincadeira preferida era vender, desde mercadinho, vender miçanga, vender ingresso dos meus shows para os meus pais. Eu sempre fui muito chegada nessa ideia de ter um próprio negócio, de fazer as coisas acontecerem, sabe? De tomar as rédeas da própria vida. E o empreendedorismo me deu muito essa ferramenta, sabe? Me deu a chave para conseguir isso que eu tanto procurava, desde sempre. Além dessa parte mais lúdica da coisa, assim, desse brincar de empreender, eu realmente comecei a empreender cedo. Com 14 anos, mais ou menos, eu abri um brechózinho no Instagram e eu vendia as roupas que eu não usava mais, e algumas amigas começaram a me dar roupas para que eu pudesse vender, né, me emprestar, fazer um consignado, assim, mas que na época não tinha esses termos, né, não era uma coisa muito elaborada, mas já foi um sinal de que era aquilo que eu gostava de fazer, que eu conseguia fazer, eu tinha uma certa facilidade nisso, sabe? Depois do brechózinho, eu comecei a vender cupcakes, tive uma lojinha de doce por algum tempo. Juntei tudo que eu consegui vender, tudo em notinha de 2, porque era tudo muito baratinho, então eu tinha um bolinho assim de dinheiro, parecia muita coisa, mas era só notinha de 2. Comprei um violão com meu pai, pronto, acabou o capital e acabou a empresa. E aí, depois disso, as coisas começam a ficar mais sérias, eu começo a empreender da forma correta mesmo, planejando, entendendo como que funcionava, Prolabore, comecei a ter uma reserva de dinheiro. Foi aí que eu abri a BeHip, que era uma loja de acessórios em pedras naturais, que foi evoluindo para itens nesse universo zen. E eu cheguei a abrir uma loja física, eu consegui juntar bastante dinheiro, assim, por um ano mais ou menos de empresa. E com essa reserva eu consegui abrir um espaço físico, alugar um espaço grande, assim, bom. E eu abri uma loja física, um espaço físico para a BeHip, que também foi evoluindo. Eu comecei a colocar outras empreendedoras lá dentro, que é o que a gente tem hoje como conceito de loja colaborativa. Então a BeHip virou loja BeHip, passou para ser espaço BeHip, e a gente começou a receber outros empreendedores, dando enfoque a mulheres empreendedoras, mas abria também para alguns homens. E em simultâneo eu organizava alguns eventos. Nessa época, assim que eu abri o espaço físico, eu estava organizando os eventos veganos, chamava Feira Moca Vegana. Foram 3 ou 4 eventos que a gente conseguiu fazer e foram eventos assim bombados. A gente recebeu 400 a 600 pessoas por edição, foi muito, muito legal. Só que no meio do caminho tinha uma pandemia. E com essa pandemia eu fechei o espaço físico, as feiras tiveram uma pausa, né, por questões sanitárias, e eu tive que me reinventar. Eu voltei até a loja só online, mas não parecia muito, não me supria mais, sabe? Eu acho que eu vivi tanta coisa boa, dividindo com outras empreendedoras, dividindo com outras pessoas nas feiras, fazendo tantos contatos, eu tinha uma troca tão intensa, que voltar pro meio virtual não foi muito legal, foi meio frustrante pra mim. Era como se eu tivesse voltado pra trás. E eu parei de me sentir tão empolgada com o que eu fazia, de me sentir tão empolgada com a BeHip. Apesar de amar tudo que eu fazia, hoje eu olho e falo, meu Deus, quanta coisa linda que eu fazia, sabe? Eu sou muito orgulhosa por tudo que eu vivi na BeHip. Mas chegou uma hora que aquilo não era o suficiente pra mim, eu sentia muita falta de trocar com outras empreendedoras. E foi aí que eu comecei a pensar em alternativas de como fazer isso. Eu tirei um tempo sem trabalhar e foi terrível também, porque a cabeça fica maluca, né? Mas pensando em alternativas para voltar a ter esse contato com outras empreendedoras, para voltar a agregar, sabe? Eu sentia que com o espaço físico eu agregava. Eu fazia as feiras com valor super acessível. Eu também expunha em outras feiras, então eu sei que o valor que eu oferecia era um valor que estava bem abaixo do que as outras feiras cobravam,
porque eu queria que aquilo funcionasse mesmo. Eu não queria ganhar em cima de outros empreendedores, eu queria que a feira funcionasse, que o evento funcionasse para todo mundo, que fosse uma coisa benéfica, que fosse mútuo, sabe? E aí eu botei no papel coisas que eu sabia fazer, coisas que eu gostava de fazer e o que eu procurava, o que me engrandecia como ser humano, as coisas que eu tava sentindo falta aqui quando eu voltei pro online. E eu cheguei na ideia da agência criativa. Eu sou formada como designer de moda, eu tenho alguma bagagem nesse meio, uma boa bagagem nesse meio. E durante o meu trajeto com a BeHip, que durou aí 5 anos, foi de 2017 a 2022, eu trabalhei muito essa parte gráfica, essa parte visual, desenvolvimento de embalagens, estampas, era algo que eu fazia 100% sozinha. Como eu abri a loja física, como eu tinha essa sequência de feiras, eu já trabalhava também com essa criação de identidade de marca, que foi sempre muito bem recebida por todo mundo, todas as pessoas elogiavam muito, então eu sabia que era um ponto forte meu. Então eu resolvi abrir a agência criativa, que é a Contimag, que é um espaço onde eu ofereço tanto esse trabalho gráfico para criação de identidade de marca, de embalagens, rótulos, papelaria, mídias sociais, quanto consultorias pontuais, consultorias, por exemplo, para precificação, consultorias para análise de mídias sociais, entender o que está fazendo certo, o que está fazendo errado, caminhos a seguir, uma orientação em algum lançamento. Então virou uma agência criativa mesmo, é um espaço de estratégias e soluções visuais para outras empreendedoras. E é isso que eu tô fazendo nesse momento. Aqui que é o ponto final aí do nosso trajeto no empreendedorismo. Por enquanto, né? Acho que a gente tá sempre aberto a mudanças, aberto a viver coisas novas e isso é o mais importante. E é isso, fizemos um tour bem rapidinho sobre mim, sobre o meu trajeto no empreendedorismo. Eu espero que vocês consigam me conhecer um pouquinho mais a partir disso e perceber que eu vou trazer um conteúdo legal para vocês, um conteúdo voltado ao empreendedorismo feminino, não ao design. A minha empresa fala sobre design, a minha empresa fala sobre soluções visuais, branding, etc. Mas aqui a gente vai falar exclusivamente sobre empreendedorismo feminino. Às vezes a gente dá uma pincelada ali também, mas nesse momento, nesse espaço, a gente vai conversar e trocar experiências e vivências nesse meio. O que eu puder ajudar vocês, o que eu puder trazer para vocês de informação, eu vou trazer. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários e a gente conversa um pouquinho mais. Beijo!